E aí, galera, beleza? Mais uma aula aqui no canal Professor Alex Homero. Inscreva-se aí para poder receber todas as nossas aulas. Vai ser um curso completo de linguagem para você aqui gratuitamente, beleza? E hoje a gente vai falar de quê? Semântica, galera. Tem uns assuntos da semântica que são muito doidos. Homônimos, parônimos, polissemia. Que diabo é isso, né? Antonímia, sinonímia, hiperônimos, hipônimos. Meu Deus! O Enem gosta de cobrar uma questãozinha disso aí. Todo ano tem pelo menos uma desse assunto que a gente considera introdutório à semântica, tá? Bom, dividimos essa semântica em duas aulas, a parte 1 e a parte 2, beleza? Peço atenção a você que assista até o final, gente, porque tem uns detalhes muito importantes e vai chegar uma hora que é uma dúvida muito comum de aluno, que é diferenciar ambiguidade de duplo sentido, beleza? Vamos lá então a parte 1. Inscreva-se no canal e sempre receba aí, ativa o sininho para você receber nossas aulas em primeira mão. Galera, começando aqui. Primeiro vamos lembrar o que é a semântica, né? Lá no estudo da linguística, né, na língua portuguesa como um todo, você tem lá a sintaxe, você tem lá a morfologia e você tem a semântica. O Enem valoriza muito a semântica, tá? 80% da prova do Enem tem a ver com semântica. E ó, é o ponto de partida para as próximas aulas. A gente vai ver a parte de texto, intertextualidade, estratégias argumentativas, tipos textuais, gêneros textuais. Eu preciso estar afinado para poder interpretar bem os textos que o Enem coloca, né? E a semântica é o passo inicial para isso, beleza? Bom, estudo de significados das expressões. Palavras, expressões, frases. Eu preciso estudar o significado. São os exemplos que a gente fala de recursos expressivos e recursos linguísticos. A semântica tem vários desses recursos, tá? Processo de significação que gera o sentido das palavras. Entender que esse sentido ele é intencional, porque quem está comunicando quer, obviamente, passar alguma coisa para você que você compreenda. Mas, às vezes, acontecem algumas coisas não esperadas na comunicação. A gente vai já observar isso, tá? Relevante na compreensão do discurso, na intenção de quem está emitindo o discurso do texto. Agora, tem um probleminha. Não podemos esquecer que toda comunicação precisa de quê? De contexto, pessoal. E semântica não dá para estudar isoladamente. Eu posso pegar uma frase, tirar ela do contexto e analisar lá objeto direto, objeto indireto, sujeito, predicado. Mas semanticamente, para compreender o sentido, a intenção discursiva, eu não posso isolá-la do contexto. Tudo bem? Beleza? Bom, primeiro vamos lembrar, eu falei expressões, falei palavra, falei frases, falei texto. O que é texto? Bom, texto é toda a intenção comunicativa. Não é uma amontoada de frases e palavras, beleza? Tem que entrelaçar as várias partes interrelacionadas para produzir um texto. Vem do latim aí, textum, beleza? Isso é muito importante, esse conceito básico de texto, para você entender tipos textuais, gêneros textuais, interdiscursividade e intertextualidade, tá bom? Nas próximas aulas isso vai aparecer novamente. Galerinha, e o conceito de texto, para que ele produza o seu sentido, a sua intenção comunicativa, nós falamos em textualidade. Mas antes de textualidade, vamos lembrar que um texto pode ser verbal, palavras, é o mais comum que você vai encontrar na literatura, por exemplo, né? O não verbal, que são as imagens, e aí entram os signos visuais, entram charges, tirinhas, cartoons, ou a linguagem mista, que também tem charge, tirinha, cartoon, história em quadrinhos, e por aí vai. Tá? Então, o texto pode ser feito com palavras, pode ser feito com a imagem, como por exemplo esse gesto aqui, ó. Ok? Dá lá um like nas aulas, beleza? Tá? Ou linguagem mista. Agora, texto também, obviamente, só tem uma finalidade para ele ser feito: produzir sentido. É esse estudo do sentido dos textos que é a semântica que a gente vai começar a falar hoje. São duas aulas, hoje a parte 1. Tá bom? O que mais, pessoal? Operações linguísticas. Um texto tem que ter recursos linguísticos e operações linguísticas, estruturação do texto, progressão temática. O Enem ama isso, né? Progressão temática. Já na competência C a gente vai ver isso aí bacana. Os tipos textuais, por exemplo, necessitam o uso de operações linguísticas como pronomes para dar encadeamento, né? Para dar sentido ao texto, as estratégias utilizadas, tudo isso são operações linguísticas. Cognitivas, o ato de construir a coerência do texto. Sociais, porque num texto você vai trazendo, quem escreve traz sua bagagem cultural e vai exigir um conhecimento de mundo de quem vai ler. Então, se você não é um especialista, por exemplo, em culinária, e eu vou ler um texto que só fale sobre detalhes de um certo prato, de uma certa área da culinária, a gente vai ter um pouco de dificuldade porque a gente não está contextualizado, não temos a bagagem cultural para aquilo, tá?
E claro, todo texto tem que ter uma intenção, a intenção maior é de produzir um significado para o interlocutor, para tu, para você público-alvo, para você leitor. Lembrar que leitor, público-alvo, receptor também pode ser chamado de interlocutor. Beleza, pessoal? Bom, agora a textualidade. Um texto compõe-se do que eu lhe falei. A textualidade é que para que o texto atinja sua função principal, que é comunicar, passar informação, ele precisa seguir alguns elementos. A gente chama de elementos de textualidade. Todo texto precisa, pessoal, ter intenção, acabei de falar. Você aceitar a produção do texto, você aceitar é você querer entendê-lo, querer compreendê-lo, enquanto leitor, receptor, público-alvo ou interlocutor. Situação, que é o contexto, que a gente vai chamar também, vai aparecer um nome. Extratextualidade. É tudo aquilo que não está no texto, pessoal, mas que interfere diretamente para você poder compreendê-lo. E também interferiu em quem produziu o texto. Então, você, por exemplo, um texto machadiano, né? Vamos pegar o José de Alencar. Vamos pegar o romance Iracema, né? Ele estava num contexto em que se buscava nacionalidade. Então, você vai entender o uso do índio, as metáforas do livro, porque o contexto da época pedia aquilo. Então, os autores, os produtores do texto, eles também sofrem interferência da situacionalidade, ou contexto, ou extratextualidade, beleza? Informatividade é aquilo que eu quero passar, e essa informatividade ela se condiciona a que outros textos acabam construindo o meu. Humberto Eco, um grande pensador, diz que nenhum texto é original, todo texto é uma releitura do que você já fez. Em redação você faz muito isso, né? Você vai escrever, na verdade, na redação o que você leu a respeito das coisas, né? E claro, duas palavrinhas que acompanham a nossa vida desde que a gente entrou na sala de aula, lá desde pequenininho, e são os elementos coesivos e a coerência também são muito importantes para que o texto atinja a sua finalidade principal, que é produzir sentido. A textualidade são esses elementos que juntos vão promover o significado do texto, beleza? Agora, isso vai ser importante nas aulas, por exemplo, de tipos, gêneros textuais e intertextualidade. Mas eu preciso disso aqui agora para você ter essa introdução para entrar na parte da semântica, tá bom? Agora, entrando em semântica, a semântica é o estudo dos significados dos textos, como nós já falamos, das palavras, obviamente, e dentro dela se estuda polissemia, que o Enem já cobrou, vou mostrar questões aqui nessa aula, vamos acompanhar questões que eu trouxe do Enem para vocês e de outros vestibulares, sinonímia, antonímia, ambiguidade, duplo sentido, homônimos, parônimos, nossa, chega em gásea, né? Hipônimos e hiperônimos. Cara, é muito nônimos, é muitas coisas, né? E o diabo que quando cai uma questãozinha disso aí, a gente se confunde, né? Mas eu estou aqui para esclarecer a você. E se você tiver dúvida, deixe seu comentário, eu respondo, ou manda um e-mail, alexomerolima@gmail.com, que eu vou responder para você, beleza? Bom, a aula de hoje, essa parte inicial, vamos ver o que, pessoal? Polissemia, sinônimos e antônimos, ambiguidade e duplo sentido. E a parte 2, semântica. Parte 2, que é uma outra aula que eu já preparei para vocês. Vamos ver homônimos, parônimos, hipônimos e hiperônimos. Beleza? Vamos lá então? Galerinha, polissemia. Primeiro vamos ao radical da palavra, né? Poli, vários, semia, sentido. Então é a produção, é a expressão, é a frase, é uma palavra em que nesse contexto pode admitir vários sentidos. Concorda comigo que se eu vou escrever uma redação, não é legal usar a polissemia? Claro que não, porque você não pode estar lá, a não ser que você vá criar um recurso, um efeito, uma metáfora, né? Mas fora isso você não pode, porque é típico do texto que você quer produzir vários sentidos para quem vai interpretar, vários significados, tá? Por isso que um dos sinônimos de polissemia é plurissignificação. Ó, vários significados. E conotação, hein? Conotação e denotação também vejo em semântica, tá? Beleza? Bom, a conotação é um termo mais comum quando você vai se referir à produção de sentido do texto literário. Então, o texto literário é conotativo porque ele admite várias interpretações. Já o texto denotativo, mais comum no gênero jornalístico, nas notícias, é porque eu só quero dar um significado. É o chamado sentido dicionarizado, não é isso? Pois conotação, no contexto dessa aula de semântica, é o mesmo sentido de polissemia, ou seja, conotação. Polissemia, plurissignificação são sinônimos. Olha só, tá? Que mais, pessoal? Bom, para que semântica, obviamente, produza sentido, eu preciso de um contexto. Esse contexto e a intenção de quem escreveu é que vai produzir o sentido do texto. E você que vai interpretar tem que ficar esperto. Sempre observar a contextualização. Beleza? Vamos dar um exemplozinho básico? Bora, olha só essa tirinha que interessante, tá?
Sempre dizem para eu lançar um livro. E então? Legal! E quando será o lançamento? Agora. Observou a tirinha? O que você notou nisso? A pessoa fala a expressão lançar um livro, me passa a ideia de que eu vou lançar um livro, é produzir um livro e lançar, fazer um evento para lançamento. Como nós lançamos nosso livro de linguagens, o melhor livro de linguagem do mundo. Em breve eu vou falar dele para você aqui, tá bom? E eu vou sortear depois entre os inscritos, tá bom? Beleza? Só que ele pegou essa ideia de lançar um livro, ele usou uma outra possibilidade. Ele lançou o livro de fato, né? Que seria jogar o livro. Então, o foco seria lançar. Lançar um livro, lançar um livro. Então, há duas possibilidades básicas, né? Há mais de um sentido possível. Portanto, ele usou aqui o sentido literal. É um exemplo de polissemia nessa perspectiva. Tudo bem, pessoal? Beleza? Mais à frente, olha só essa outra tirinha, tá? Está legalzinho para você aí. Um monte de pássaro aqui nas árvores, tem um tucano, papá, tem vários. E um deles fala, estou pensando em mudar de ramo. Ora, numa tirinha, que é um gênero textual, aí vocês vão observar que alguns textos, alguns gêneros, vão sempre usar a polissemia porque é intencional, é o caso da tirinha, da charge, do cartoon, do texto literário. As palavras você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes não dá para você levar ao pé da letra, ou seja, literal, ou seja, denotativo. Aqui, por exemplo, quando eu pego a palavra ramo, eu tenho pelo menos duas possibilidades. Ramo pode ser o galho da árvore, o ramo onde eles estão. Observe que está ficando pesado, já já esse ramo vai quebrar. Talvez mudar de ramo seja essa a ideia. Mas também mudar de ramo é que, tipo assim, eu não quero mais ser passarinho, né? Eu quero mudar minha profissão, sei lá. Não quero mais ser passarinho cantor, não sei. Então pode ser o ramo da profissão. Por exemplo, qual é o meu ramo? Como eu não sou passarinho, meu ramo, estou falando de profissão. Meu ramo é ser professor e levar até você as melhores oportunidades de compartilhar conhecimento. Beleza? Então, polissemia é você ter palavras e expressões que admitem mais de um significado dentro de um contexto. Tudo bem até agora? Beleza? Bom, como foi no Enem? Olha essa charge que nós tivemos na prova. Rede social. Observe que aqui seria uma espécie de um título. Já dá um caminho. Tá? Se eu não observasse o resto do texto, e é um texto que eu vou precisar observar a linguagem mista, então vai ser importante a parte verbal e também a parte não verbal. O Enem às vezes usa expressão verbal e não verbal, às vezes usa recurso verbal e não verbal, linguagem verbal e não verbal, tudo a mesma coisa, galera. Beleza? Então vamos compreender aqui, ó. Rede social aqui em casa é outra coisa. Tudo bem aqui? Beleza? Eu vou dar um tempinho para você fazer a questão. Vou te dar 20 segundos, enquanto eu vou tomar o meu chazinho. Pronto? Vamos ler o enunciado comigo? Habilidade 1, competência 1 do Enem. Essa habilidade do Enem é aquela em que você vai identificar as diferentes linguagens, seus principais recursos expressivos para a compreensão de um texto, tá? O efeito de sentido e o que é semântica, efeitos de sentido, da charge é provocado pela combinação de informações visuais, é o não verbal, e recursos linguísticos, como, por exemplo, a semântica que a gente vai observar agora, que é a resposta que ele quer, tá? No contexto da ilustração, a frase, vou voltar lá, ó, rede social aqui em casa é outra coisa. Vem para cá agora. Qual é o recurso linguístico que foi utilizado aqui, pessoal? Lógico, quando você olha para a rede social aqui, para esse senhor, rede social não vai ser o que a gente está usando agora. Um YouTube, não vai ser um Instagram, não vai ser um Facebook, não vai ser um WhatsApp. Para ele, rede social é porque cabe um bocado de gente nele. Essa rede é social, o tanto de menino. Ó, tá aqui a mulher, o pai, ó, o tanto de menino. Detalhe esse pezinho aqui, adorei esse pezinho aqui no final. Ó, ou seja, a rede social é porque cabe bastante gente, né? Social porque pode entrar, galera, todo mundo aqui junto, ó. Beleza? Então aqui você não está atribuindo mais um único significado à rede social. Beleza? Portanto, eu tenho o que? A letra A. Polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social, para transmitir a ideia que pretende veicular, que no caso para ele é uma outra rede. Não é uma ironia, porque senão o significado não é para usar um termo no lugar de outro.
Homonímia, a gente vai ver na aula, não é isso aqui, que homônimos tem a ver com palavras, com a palavra quando tem grafia ou sons iguais, não é o caso. Personificação não é figura de linguagem, não está dando um valor sentimental à rede social. E antonímia não é o oposto, que é o que a gente vai já ver daqui a pouco. Portanto, nessa questãozinha aqui, temos a letra A, o Enem explorou lá atrás, tá? Próximo, agora, sinonímia. Vimos polissemia, e agora vamos ver sinônimo. Bem mais simples, sinonímias são sinônimos. São palavras em que você troca a palavra, mas o sentido é exatamente o mesmo. Então, é identidade de significados. Belo e bonito, tá? Feio e horroroso, tá? São sinônimos, se você observar bem. Agora, quando eu quero o oposto, o antônimo é a oposição de significados. Feio, bonito. Observou a diferença? Então, sinônimo, sentidos iguais, identidade de significados. Antonímia, oposição de significados. Vamos dar os exemplos? Achei essa placa lá em Portugal, olha só. Cemitério, casas de além. Sinônimos. Casas de além, do mundo além. Então aqui a intenção foi mostrar duas palavras que apontam para o mesmo caminho, são similares, têm o mesmo significado. No cemitério é o lugar do além. Já um antônimo, achei isso aqui belíssimo, gente. Se não for pedir muito, não seja tão pouco. Onde é que está o antônimo? Está nas duas palavras, ó, tá? Muito, bem aqui, ó, muito e pouco. Beleza? Tudo bem? Então, um exemplo de sinônimo, um exemplo de antônimo. Antônimo e sinônimo são mais comuns, é mais simples, só para você dar uma lembrada. Agora, ambiguidade. E já, duplo sentido. Ambiguidade também é chamada de anfibiologia, do grego, né? Tal, duas, anfi, dois, biologia, estude, dois significados, tá? Ambiguidade, pessoal, sentidos distintos de interpretação. Bom, qual é o problema? Você está lendo uma frase ou lendo um texto e você percebe que a leitura ela perpetuou mais de uma possibilidade de interpretação. Tudo bem? A ambiguidade, duas possibilidades, para ser mais claro. Porque se fosse múltipla, seria polissemia, tá? Então, ambiguidade e polissemia não se confundem. Polissemia vários sentidos, e lá é feito conotativamente. A ideia é essa mesmo, explorar os vários significados. Ambiguidade, não. Há um probleminha. Pode não ter sido intencional, pode ser um erro de estrutura. E quando o erro de estrutura acontece, essa ambiguidade ela pode ser lexical, né, ela pode ser sintática, ela provoca um problema. O que é ruído? A comunicação fica falha. Tá? Por que eu falei sem intenção? Porque não há uma coisa assim. Você vai ter muita essa confusão nos livros, você vai pesquisar nos sites, você vai achar. Ambiguidade é igual ao duplo sentido? Não. Uma das diferenças é a questão da intenção. A gente vai já ver por quê, tá? Agora, normalmente, a ambiguidade ocorre quando a pessoa erra, faz uma estruturação de frase errada. A mensagem é estruturada de forma errada. Ou porque errou no elemento linguístico, ou porque errou num pronome, ou porque errou em alguma coisa, a estrutura e da progressão das ideias do texto saiu errada. Então, por isso que a gente normalmente atribui que a ambiguidade ela ocorre sem querer, não foi proposital. E que é mais para gerar um vício de linguagem, ou seja, um erro, do que um recurso de linguagem. Tudo bem? Vamos dar um exemplo disso? Ó, Ana pegou seu namorado correndo na rua. Eu tenho um problema de estrutura aqui, porque eu não sei quem estava correndo. É a Ana? Então ela pegou o namorado que estava correndo e pegou o namorado na rua, ou o namorado dela estava correndo na rua? Então a estruturação aqui, a forma como ele colocou o correndo e o pegou aqui, gera uma ambiguidade. Então isso faz com que você provoque uma comunicação errônea. Há uma estrutura errada na construção da mensagem. Gera duas possibilidades. Essa ambiguidade aí, semanticamente, né, que no caso não teve a intenção, provoca o que você chama de vício de linguagem. Então, um problema de comunicação. Beleza? Vamos dar outro exemplo aqui. Antes disso, duplo sentido. Tá? Bom, se eu falo ambiguidade, eu vou pensar em dois. Então, imagino como aconteceu com a Ana. Pode ser a Ana estava correndo ou namorado, não é isso? Duplo sentido também são dois. Por isso que confunde muito. Agora, a diferença é que, observe, os sentidos... Então, só voltar aqui um pouquinho. Sentidos distintos de interpretação. Olha como é que eu comecei duplo sentido. Usei o mesmo. O pessoal errou? Não, é isso mesmo. Os dois têm sentido distinto. Duas possibilidades de sentido distinto. Qual vai ser a diferenciação? O duplo sentido não é um erro de estrutura. O duplo sentido ele é planejado, ele é intencional. É feito para gerar humor, ironia, uma crítica.
às vezes é um trocadilho, muitas vezes infame, sarcástico. Ou seja, se a ambiguidade pode ou não ser intencional, o duplo sentido eu tenho certeza, é intencional, é planejado. Há um propósito para construir os dois sentidos de interpretação. Tá? Vamos ver um exemplo? Que foi? Nada. Aí uma interrogação. Nada. Nada! Ou seja, o duplo sentido aqui da palavra nada. Pode ser nada. Tipo assim, não foi nada, fique tranquilo. Oposto de tudo. Ou pode ser nada do verbo nadar. Então esse duplo sentido foi proposital. Ele que o que perguntou o que foi, que não entendeu a mensagem. Mas há uma intenção nessa tirinha. E aí você vai perceber. Construir tirinhas, charges, cartoons, há uma intencionalidade para provocar humor ou crítica. Normalmente você vai atribuir o duplo sentido. Vamos dar um outro exemplo agora? Dicionário Aurélio. Eu tenho até hoje aqui o grandão. Hoje eu tenho tudo online, não precisa. Bom para burro. Olha só, muito comum o duplo sentido em propagandas. Porque provoca-se uma intenção comunicativa. A ideia de você interpretar. Beleza? Bom para burro. Burro, você pode dizer uma característica de que a pessoa que não conhece as palavras vai usar o dicionário para conhecer. Mas também é uma expressão que te diz, caramba, isso aqui tá bom para burro. Ou seja, igual o meu chazinho aqui, ó. Meu chazinho, ó. Bom para burro. Então, excelente. Então, há um duplo sentido. E quando foi feita essa propaganda, a ideia era essa, você ter as duas possibilidades. Então, duplo sentido intencional. Beleza? Tudo bem? Como foi no Enem? Vamos ver essa questão aqui, cuja competência é a 6, que vai mexer na progressão e na estruturação do texto. Tudo bem? No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo do Estado entra em nova fase. A manchete tem um duplo sentido. Isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Bem aqui, quando eu vi essa questão do Enem, eu pensei, mas aqui não seria um exemplo de ambiguidade? Porque os caras fizeram sem intenção e acabaram provocando um problema. Tanto que, na época, vários cursinhos comentaram que bem aqui deveria ser ambiguidade, onde tem duplo sentido, deveria ser ambiguidade. Tá bom? Beleza? Vou voltar aqui, dar mais uma olhada, para a gente responder do mesmo jeito, tá bom? E vou lhe dar o tempinho lá de 20 segundos para você responder. Beleza? Olha mais uma vez. Campanha contra a violência do governo do Estado entra em nova fase. Tempo. E aí? Beleza? Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. Jamais você pode, na redação, gerar esse tipo de situação. Beleza? Vou repetir. O ideal aqui é que fosse constatado uma ambiguidade. Porque isso aqui não foi proposital. Provocou um ruído de interpretação. E aqui tem as possibilidades. Né? Campanha contra o governo do Estado e a violência entra em nova fase. Não. Não é a violência que vai entrar em nova fase, gente. A violência do governo, não é a violência do governo. Também está errado. Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência. Vixe Maria, piorou. A violência da campanha do governo, nossa senhora, melhor é a letra E. Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. Então aqui você teria uma ambiguidade que não foi estruturada, por isso que na época os cursinhos comentaram, e eu também concordo, que aqui deveria ser ambiguidade e não duplo sentido, porque não foi proposital. Beleza? Vamos avançar? Trouxe mais uma. Tempo para você. Pronto. Acorda, Zé Lelé! Rápido! Acorda! Pra quê? Eu não estou dormindo. O efeito de humor, veja a diferença da questão anterior.
A questão anterior é da competência acessibilidade 18, porque é estruturação de progressão de ideias. Aqui eu quero o efeito, então habilidade 1. Normalmente no Enem são as questões mais simples da competência 1, tá, pessoal? Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos. O humor é um recurso expressivo, tudo bem? O que aconteceu aqui, pessoal? Se obtém na tirinha o efeito de humor que se obtém na tirinha decorre, vem de onde? Principalmente da letra A, não compreensão de Zé Lelé em relação à expressão antonímica corda. Corda tem um antônimo de corda? Não tem. Letra A está fora. Distrator, antonímica. B, variedade linguística. Efeito de humor tem a ver com variedade linguística aqui? Nenhuma. O problema é que ele não entendeu a ideia de corda. Tá? Não tem nada a ver com variação linguística. Você estudou lá diatópica, diacrônica, diafásica, tem nada a ver. Letra C, incoerência que se verifica na relação entre fala e imagem. Não. Ele está precisando de uma corda porque ele vai cair. Não tem incoerência. Letra D de dado, nossa resposta. Por que gerou uma ambiguidade aqui, pessoal? Porque quando ele escutou a corda, ele associou a corda a acordar, porque ele estaria dormindo. E ele não está dormindo. Então, quando vai a emissão da mensagem, partiu aqui, do nosso amigozinho, tá? Nosso Chico Bento, para o nosso amigo que está lá, para o Zé Lelé não está vendo, ele está ouvindo. Quando ele escutou a corda, ele pensou que acordar seria porque ele estivesse dormindo. Então, um problema de ambiguidade, tá? Ambiguidade. Letra D. Letra E, não tem nada a ver, porque não tem a ver com pavor. Beleza? Avançando. Próxima aula, semântica parte 2. Nós veremos, pessoal, homônimos, parônimos, hipônimos e hiperônimos. Não perca. Peço que tenha paciência, assiste até o final, inscreva-se no canal do professor Alex Homero e até a próxima, pessoal. Valeu, grande abraço para você!